O videocast Filhas do Fogo, Conexão Mulher-Natureza, registrou algumas lutas e conquistas femininas através de entrevistas com mulheres que resistem e prosperam no enfrentamento das questões ambientais em São Gonçalo. Meu nome é Laudiceia, né, eu sou brasileira, mineira, e a minha história, ela se inicia através de uma dificuldade como mulher, s viúva, e eu iniciei uns trabalhos na questão de meio ambiente, que eu sempre fui apaixonada, porque se tratando de Minas Gerais, meu pai é agricultor familiar. E a gente via ali meu pai com carinho com a terra e eu desde nova, meu pai sempre ensinando a gente a respeitar a terra, os animais, plantar na época certa, colher na época certa. Então aquilo ali já foi nascendo dentro de mim. Eu, com 10 anos de idade, eu falava já para meu pai não sabia ler nem escrever, e eu já dizia que eu ia ser não entendia, né, o que falava. Que eu queria ser polícia ambiental. Mas por que e existia, né, existe, né, polícia ambiental. E eu começava a estudar, estudar. A gente pensa que na cidade, por ser roça, o ensino é precário, não era. Eu vim conhecer o ensino precário na cidade grande. E aprendi muita coisa ali naquela cidade pequena, Minas Gerais, Coroaci. 1979 eu vim para o Rio de Janeiro, que meus pais vieram, devido à seca, ao desmatamento na nossa área, na nossa região. Os rios secaram, a gente veio para o Rio de Janeiro, iniciou a primeira coisa que meu pai e minha mãe disse: "Vá para a escola, porque eu não sei ler e escrever, mas meus filhos vão ler e escrever". E me matricularam aqui, eu tenho somos 10 irmãos, os mais velhos tiveram muita dificuldade para aprendizado, não teve oportunidade. E eu tive a oportunidade e ir para a escola para mim era um troféu, porque eu queria ser polícia ambiental. E descobri que existe essa profissão sim. Quando eu vim conhecer IBAMA, Amazônia e tudo, mais com a parte de televisão, porque a gente não tinha acesso à televisão, era muito pouco, um radinho de pilha que a gente tinha que ficar lá, os 10 tentando ouvir. E aí eu fui sem me aprofundando, aprofundando, então eu já grande, crescida não no tamanho, mas mais assim na convivência, na vida, tive a minha primeira filha, fiquei viúva e vi na reciclagem, assim, o desejo por um curso que eu fiz no IF, Instituto Federal, eu vi na reciclagem a minha fonte de trabalho e de sustento. E como foi o seu percurso, né? Eu lembro que a gente falou aqui um pouco em off sobre o seu trabalho no lixão de Itaoca. Sim. Conta um pouco dessa época pra gente. Eu conheci o lixão de Itaoca justamente nessa fase, porque eu via os caminhões passando naquela direção, eu ainda estudando. Mesmo com grávida eu estudava, estudei no Colégio Estefânia, estudei no Edgar, em 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 Monjolos. São Gonçalo foi a cidade que abraçou a minha família quando a gente veio de Minas Gerais para cá, certo? E depois Itaboraí. Bom, então eu ficava vendo aqueles caminhões e como a escola já se falava muito de questões, né, planeta, vamos olha, 57 anos eu tenho hoje, ó, e muita coisa ainda não mudou, a gente pensa que não mudou, mas a gente teve uns avanços muito bom na legislação, nas questões ambientais, precisamos de muito mais. Mas eu falei: "Eu vou visitar, porque esses caminhões passam na minha porta, coleta tudo e vai para lá", e as escolas, né, sempre fazendo pesquisa e tal.
E aí eu fui fazer o meu ensino médico no ensino médio no Colégio Padre Manuel da Nóbrega, no Coroado, ali no Brasilândia, São Gonçalo. E lá nós tínhamos que fazer uma cidade sustentável. Tudo veio, né, para mim, assim. Professor de ciência, fazer a cidade sustentável, meu grupo elaborou uma cidade sustentável com captação de água de chuva, reutilização, não se falava muito em captação de energia solar, mas a gente colocou, porque a gente foi pesquisando, e nós tiramos o melhor prêmio da escola. E aí eu já estava já na questão reciclados. Já tinha ido lá no lixão, eu já estava lá no meio daquela mulherada e eu era sempre destaque na liderança. E eu me lembro que tinha uma senhora, dona Margarida, filho dela trabalhava na empilhadeira, eu trabalhava era 2 baia, a amarela e a azul. Eu tomava conta da azul com a dona Margarida. E ali a gente tinha as lideranças, que era o Cássio. Lembro que o Cássio era aquela pessoa que tratava da venda, de tudo. E sempre tem aquele que destaca que vai, certo? E avançando. Então a gente fazia o estoque, contagem do estoque. E a gente pensava em formar uma cooperativa lá. Chegou-se a formar uma cooperativa. Quando leram lá, o meu nome não estava na cooperativa. Por que não estava na cooperativa meu nome? Ah, porque vai para a Baia Amarela. Não, porque muitos não conseguiram, porque se a cooperativa ficar com além do quantidade de pessoas, vai ter que ter delegação, existe, né, pela Sescop Aham. ACB, que é o órgão, que se batia muito nisso. Vai ter que fazer 2, 3, tal, e a gente fizemos ata, reivindicamos. Eu sempre fui muito de militância, de bater panela mesmo, questionadora. Eu sou assim mesmo. E aí formei aquele grupo. Não, então nós vamos fazer o nosso grupo lá fora. E fizemos o grupo. Conta um pouquinho desse grupo Fora do lixão. e conta para mim como é que Esse é. grupo ele iniciou, nós tivemos no mandato do governo da Aparecida Aparecé, reconhecido pelo governo, nós fizemos esse grupo. A gente funcionava no Marambaia, no bairro do Marambaia, e a gente conseguiu um projeto aprovado pela prefeitura, pelo governo federal, Fundação Banco do Brasil. Aí nós adquirimos caminhão, mesa esteira. Hoje, até hoje, nós temos nosso caminhão, que a gente cuida com muito carinho. E E desculpa te interromper, mas, isso já é o seu processo com a COP Brasil, com a Copa Brasil. com a A COP Copa Brasil Brasil, Recicla? a Copa Brasil Recicla, ela nasceu em 2005, projeto que nós escrevemos pelo Instituto Brasil Social, que é o IBS, com se tratando de 3 municípios de abrangência: Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. E aí eu saí como coordenadora do projeto, contratada pela Fundação Banco do Brasil como coordenadora do projeto. Implantamos a coleta seletiva de Niterói com a Clean. Dessa implantação nós tivemos maravilhosos frutos, que hoje tivemos o Reinaldo, que é totalmente envolvido, né, nas questões ambientais, cooperativismo. Aí temos o Márcio, que a gente chama ele de Márcio Tinho, que ainda existe, persiste, está aí com a gente na militância. Ele não é assim o perfil dele catador, mas ele é uma abraça e está sempre nas questões. Hoje a gente está montando até a casa do catador em Niterói. Em São Gonçalo, a gente não teve muito avanço, mas eu persisto. E como é esse trabalho em São Gonçalo, no território, né, com a coleta seletiva? A coleta seletiva em São Gonçalo, ela só existe porque ela é uma coleta seletiva cidadã, que é o nome que a gente dá, pela economia solidária que hoje nós estamos trazendo e fortalecendo os nossos empreendimentos como cooperativa de catadores e associação. E os catadores, que a gente não pode deixar de falar deles, são os catadores que hoje eles não vê atrativo dentro do cooperativismo, porque a gente não tem muita coisa, Suporte, né? suporte para poder oferecer, mas a gente também está trazendo essa forte fala dentro do nosso discurso, porque
se eu não tenho como abranger ele, estar dentro da cooperativa, mas ele fica solo, que é o nome que a gente dá, mas ele faz o trabalho dele, ele busca informações, ele divulga, a gente tem o seu Luiz, né, que faz um trabalho também à parte, a gente está nas conferências de meio ambiente, está na economia solidária e está sempre ali. Nosso grupo catadoras, Fortalecido. fortalecido entre coletivo. Mas se tratando de coleta seletiva, de aporte do município para essa coleta seletiva, não temos esse apoio.